E aí, sabe aquela hora de organizar as ideias para um projeto e a gente se sente um pouco perdido? Pois é nesse momento que surge aquele dilema: mapa conceitual ou mapa mental? Parecem a mesma coisa, né? Mas olha, a escolha errada pode acabar comprometendo todo o trabalho. Vamos resolver essa história de uma vez por todas? Tentar entender esse universo é quase como entrar num labirinto. A internet está cheia de conselhos, de dicas, mas eles se contradizem o tempo todo. E no final, a gente acaba mais confuso do que quando começou. E aí fica a pergunta que desafia tanto estudantes quanto profissionais. Afinal, qual é a ferramenta certa para cada tarefa? A busca por uma resposta definitiva, muitas vezes, só levanta mais e mais dúvidas. Ok, vamos analisar isso aqui. De um lado, tem esse argumento: os mapas mentais são rígidos demais, muito hierárquicos para a complexidade que é o mundo real. Parece uma crítica bem forte, né? Como se eles simplificassem demais as coisas. E aí, logo em seguida, a gente encontra a opinião totalmente oposta. Alguém dizendo que os mapas mentais são, na verdade, mais flexíveis e que os mapas conceituais é que são os hierárquicos. É exatamente esse tipo de contradição que paralisa qualquer um na hora de decidir. Para sair desse labirinto, o primeiro passo é entender que a gente não está comparando só dois tipos de diagrama. Na verdade, estamos olhando para duas filosofias bem diferentes de como organizar conhecimento. É lá na origem de cada um que a gente começa a encontrar um pouco de clareza. O mapa conceitual, veja bem, tem uma origem super acadêmica. Foi criado pelo Dr. Joseph Novak e a ideia era representar o conhecimento que já existe de um jeito bem claro. O foco total está nas relações, sabe? Naquelas palavras de ligação que criam frases com lógica. Então, para simplificar, o ponto central é esse. Pense no mapa conceitual como se fosse uma teia, uma rede. Tudo pode se conectar com tudo, desde que essa conexão faça algum sentido lógico. É sobre mapear sistemas complexos mesmo. Agora, do outro lado, a gente tem um mapa mental que foi popularizado pelo Tony Buzan, e aqui a filosofia é outra. Ele foi pensado para espelhar o jeito como o nosso cérebro faz associações, de uma forma radial, sabe? Partindo de uma ideia central e aí vai se ramificando. E essa imagem da árvore ilustra a diferença perfeitamente. Se o mapa conceitual é uma rede, o mapa mental é uma árvore. Tem uma semente, que é o tópico central, e a partir dela crescem os galhos e as folhas. A estrutura é, por natureza, mais simples, mais focada. Esse resumo aqui é a chave de tudo. A estrutura de rede do mapa conceitual, ela permite conexões de muitos para muitos e cria frases que dá para verificar. Por exemplo, cachorros são mamíferos, é uma proposição. Já o mapa mental, com a estrutura de árvore, foca mais nos tópicos em si, com conexões mais simples, de um para muitos. Certo. Com a teoria mais clara, vamos para a prática. Como é que se escolhe a ferramenta certa para cada situação? Cada uma tem o seu momento de brilhar. Vamos dar uma olhada nos pontos fortes e fracos de cada uma. O mapa conceitual é o campeão da precisão. Quando a clareza das relações é a coisa mais importante e o conhecimento que se quer mapear é denso, interligado, tipo um modelo de negócios ou um campo de estudo acadêmico, ele é simplesmente imbatível. Só que toda essa precisão tem um preço. Criar um bom mapa conceitual dá trabalho. Conforme ele vai crescendo, pode virar um emaranhado de linhas, bem difícil de ler, e a complexidade dele pode acabar intimidando quem precisa colaborar no projeto, mas não conhece a técnica. Agora, o mapa mental. Esse aqui é o campeão da velocidade, da criatividade. É a ferramenta perfeita para tirar as ideias da cabeça rapidinho, organizar anotações de uma reunião ou planejar a estrutura geral de um projeto. É intuitivo, é flexível, é rápido. A desvantagem dessa simplicidade toda é uma possível ambiguidade. Sem as frases de ligação, a relação exata entre dois tópicos pode ficar meio aberta à interpretação. Por uma análise mais profunda, mais sistemática, ele pode acabar sendo um pouco superficial. Bom, então chegamos na hora da verdade. Com todos os prós e contras na mesa, como se toma a decisão final? A boa notícia é que existe um método prático para escolher a ferramenta certa sem ficar paralisado na análise. A pergunta continua a mesma. Mas agora, em vez de um monte de respostas contraditórias, a gente tem um framework, uma maneira de diagnosticar a situação e prescrever a ferramenta correta. A escolha se resume a 4 fatores principais. Quem vai ver esse mapa? Em que contexto ele vai ser usado? Ele precisa ser fácil de criar e de modificar? E, por fim,
qual é a natureza do conteúdo que está sendo organizado. E esse quiz é uma forma genial de aplicar esses fatores na prática. Se a maioria das respostas for sim, a velocidade e a simplicidade do mapa mental provavelmente são a melhor pedida. Se a maioria for não, então a precisão do mapa conceitual é o caminho. É uma ferramenta de diagnóstico rápido e muito eficaz. Mas a história não acaba com uma escolha de ou um ou outro. A realidade, como quase sempre, é um pouco mais complexa. Talvez a pergunta não seja qual dos dois é melhor, mas como eles podem se complementar. Uma pergunta que sempre aparece é: o que a ciência diz sobre isso? Já existem pesquisas que compararam a eficácia dessas duas ferramentas quando o assunto é aprender. E os resultados, olha, são bem interessantes. Estudos mostram que os mapas conceituais têm o que chamam de tamanho de efeito de 0,66. Só para ter uma ideia, o impacto médio de todos os métodos de ensino é de só 0,4. Ou seja, eles são uma ferramenta de aprendizado muito, mas muito eficaz. E o mapa mental? O tamanho de efeito dele é 0,63, quer dizer, quase tão eficaz quanto o mapa conceitual e, de novo, bem superior à média. A conclusão é que ambos são excelentes para aprender. A diferença de eficácia entre eles é mínima. E isso tudo nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais importante de todos. Essa busca pela ferramenta perfeita muitas vezes é só um jeito de adiar as coisas, de procrastinar. No fim das contas, tanto o mapa mental quanto o conceitual são só isso, ferramentas. O que importa mesmo, a produtividade de verdade, vem da ação. A melhor ferramenta é aquela que faz a gente começar. Portanto, a pergunta de verdade não é qual escolher, e sim o que vai ser criado hoje.